Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E este é mais um vídeo do quadro Zoomundo Responde, que é onde a gente vai responder perguntas de inscritos nossos aqui do canal, desde que usem a hashtag Zoomundo Responde. Então, se você quer ver a sua pergunta aqui no quadro futuro também, basta deixar um comentário em qualquer vídeo nosso com a hashtag Zoomundo Responde. Então, sem mais demora, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Cláudia Souza Alencar, e ela perguntou o seguinte: como os animais bioluminescentes produzem luz? Bom, uma pergunta muito interessante, né, Cláudia? A bioluminescência, então, é a produção de luz por um organismo vivo, e ela é produzida por meio de uma reação química, onde uma molécula orgânica chamada luciferina é oxidada por uma enzima chamada luciferase, gerando então essa energia na forma de luz visível. Então existem alguns animais que possuem, né, tanto a luciferina como a luciferase, produzem luz, mas tem alguns outros animais que não são bioluminescentes, mas fazem simbiose com animais que são bioluminescentes, com organismos que são bioluminescentes. Por exemplo, aqueles peixes de mar profundo, peixe-diabo, que tem aquela isca na cabeça com uma luzinha ali na ponta, aquela luzinha é produzida por bactérias que são bioluminescentes. Então, no caso, aquele peixe não é bioluminescente, mas ele faz simbiose com uma bactéria que é. Já os peixes que eu estudo, os peixes-dragões, eles sim produzem a sua própria bioluminescência. A nossa próxima pergunta é do Lucas Formiga Rolim. Ele disse assim: se os dinossauros tivessem sobrevivido até a Era do Gelo, eles teriam pelos? Boa pergunta, Lucas. E na verdade não. Os dinossauros não teriam pelos, mesmo que eles tivessem sobrevivido até a Era do Gelo. Quer dizer, alguns sobreviveram, né? Porque as aves são dinossauros. Então nós sabemos que as aves nunca desenvolveram pelos. Pelos é uma característica exclusiva dos mamíferos. Como os dinossauros não são mamíferos, eles nunca desenvolveram essa estrutura. E eles não precisariam, porque os dinossauros tinham uma outra estrutura que serve muito bem para esquentar o corpo, que são as penas. Existem dinossauros que vivem na Antártida hoje em dia, como por exemplo os pinguins, que eles podem apresentar até 4 camadas de penas que os ajudam a manter o calor do corpo e assim se manter bem quente, mesmo num lugar bem frio. Próxima pergunta é do André Rocha. Baleias azuis não são consideradas predadoras de crio? Bom, sim e não. Depende do que a gente considera como predador. Se você considerar predador qualquer animal que se alimenta de outro animal, então, nesse sentido, elas sim são predadoras, assim como outros animais, inclusive até pequenos ou microscópicos, mas que se alimentam de outros animais, seriam considerados predadores. Mas tradicionalmente a gente considera como um predador aquele animal que é um predador de topo, por exemplo, né? Que está ali, que caça uma diversidade maior de animais, que tem várias estratégias, que caça animais grandes, né? Então, como de uma maneira tubarões, mais ativa, né? De uma maneira mais ativa, que tem todas essas estratégias de caça ativa, né? Então, tradicionalmente a gente usa essa classificação. E aí, considerando essa classificação, as baleias azuis não seriam predadoras. Nossa próxima pergunta é do Lucas Antônio Gusato. São várias perguntas, na verdade. Que ele disse assim: quanto tempo em média dura uma espécie ou uma família de animais? Tem estudos analisando quanto tempo precisa passar para ter modificações suficientes para parecer uma nova espécie? E no Brasil, existem museus com exposição de dinossauros? Bom, várias perguntas, né? Todas muito interessantes. Ótimas, muito interessantes aqui. E sim, existem alguns estudos tentando estimar a velocidade da evolução de alguns grupos. Por exemplo, em mamíferos, existe um estudo que diz que, em média, os mamíferos precisam de cerca de 1 milhão de anos até alguns poucos milhões de anos para adquirir características suficientes e acabar se transformando em outras espécies. Então, a espécie em si, entre o seu surgimento e o seu desaparecimento, duraria, por exemplo, entre 1 a 5 milhões de anos. Já se você considerar um inseto, por exemplo, que tem muito mais gerações no mesmo período de tempo, essa velocidade provavelmente é bem mais rápida e a espécie não duraria tanto tempo assim. Outro fator, por exemplo, são as espécies que vivem em ilhas, né? E nas ilhas a evolução tende a ter uma velocidade
mais rápida. E sobre os museus com dinossauros em exposições, a gente pretende até fazer um vídeo sobre isso no futuro, fazendo uma lista de todos esses locais, mas só para citar alguns para agora, nós temos o Museu de Zoologia da USP, aqui em São Paulo, o Museu da PUC, no Rio Grande do Sul, o Museu dos Dinossauros em Peirópolis, lá em Minas Gerais, e o Vale dos Dinossauros em Souza, na Paraíba, como ótimos lugares para você conhecer alguns dinossauros expostos em exposições. E antes da nossa próxima pergunta, a gente tem um recado para vocês. O Bruno vai ministrar um curso super legal ainda nesse mês de agosto. Bruno, conta pro pessoal que curso que é. Esse é um curso chamado História Evolutiva dos Répteis Marinhos Extintos, onde nós vamos falar tudo sobre mosassauros, plesiosauros, ictiossauros e outras linhagens de répteis marinhos extintas também. Para saber mais, dá uma olhada no primeiro comentário desse vídeo que está fixado aqui embaixo. Agora a pergunta do Roger Balboa. Sempre tive uma dúvida. Rainha já nasce rainha? Conquista o cargo ou simplesmente vira rainha em formigas, abelhas, vespas e cupins? Quantas tem por colmeia ou formigueiro? Muito legal essa sua pergunta. Então, na verdade, nesses insetos sociais não existe uma eleição. Então, o título, o cargo, né, a posição de rainha vai depender da quantidade de comida e cuidados que a rainha recebe. Então, quando você tem ali várias larvas ali, né, que acabaram de eclodir, algumas elas recebem um pouco mais de cuidados, um pouco mais de alimentação. Por exemplo, no caso das abelhas, algumas são alimentadas com geleia real, que é um produto que as próprias abelhas produzem. Então, essas que são melhor alimentadas e cuidadas acabam virando rainhas. E geralmente existe uma rainha só por formigueiro ou por colmeia. Então, quando ela se torna rainha, ela adquire asas, ela sai, vai se reproduzir e começar uma nova colônia. Em alguns casos, como por exemplo nas formigas, essas rainhas aí jovens em transição são chamadas de formigas princesas. Pergunta do Matheus Santana. Qual a diferença entre animais de sangue quente e sangue frio? E quais grupos de animais pré-históricos que provavelmente possuíam sangue quente? Bom, sangue quente e sangue frio são palavras que a gente não usa mais na ciência, mas que fazem referência ao metabolismo dos animais. Então, sangue quente seria quando o animal consegue controlar e aquecer a temperatura do corpo, e sangue frio quando ele depende unicamente do ambiente para regular a sua própria temperatura. Atualmente, nós usamos os termos endotérmico para um animal que consegue controlar sua temperatura e ectotérmico para um animal que depende desse ambiente externo para fazer esse controle. Inclusive, a gente descobriu nos últimos anos que não é simplesmente uma caixinha de sim e não, sangue quente ou sangue frio. Vários grupos de animais apresentam o que a gente chama de endotermia parcial, que é quando ele consegue ou aquecer pouco, em alguns poucos graus, a sua temperatura interna, ou aquecer apenas parte do seu corpo. Isso já foi verificado em teius, em atuns, em tubarão branco, por exemplo, entre outros animais. Em relação aos animais extintos, todos aqueles grandes répteis marinhos, como por exemplo os plesiosauros, os ictiossauros e os mosassauros, provavelmente tinham pelo menos algum controle, eram pelo menos endotérmicos parciais, e os dinossauros não avianos, pelo menos os dinossauros terópodes, mas provavelmente todos os dinossauros, poderiam ter algum tipo de controle da temperatura também. Pergunta agora do Giovanni Alves. Já que falaram do nariz do peixe-espada, falem do dente do narval. Ele tem uma função parecida? O narval, que é um cetáceo odontoceto, né? Que tem um dente ali bem alongado. Muita gente acha que é um chifre, mas é um dente. E até pouco tempo atrás, a ciência não sabia exatamente qual a função desse dente. E hoje a gente sabe que, na verdade, são várias funções. Então, por exemplo, primeiro, chamar a atenção das fêmeas, já que é uma estrutura que só os machos têm, apesar de a gente saber que eventualmente pode aparecer nas fêmeas, mas a priori só os machos.
Uma segunda função seria perceber elementos, aspectos químico-físicos do ambiente, como temperatura e salinidade, já que esse dente ele é cheio de terminações nervosas do lado de fora dele, então ele acaba percebendo essas variações do ambiente. E por último, e que foi filmado inclusive mais recentemente, é a função de atordoar peixes, igual o nariz do peixe-espada. Esse foi mais um Zoomundo Responde. E não se esqueçam, quer sua pergunta respondida nesse quadro? Digite a pergunta em qualquer vídeo nosso com a hashtag Zoomundo Responde. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!